Saudações investidores, sou Pablo Granier, cofundador da Investidor Moderno, trader e analista de criptoativos. Hoje entramos mais um dia com o objetivo de fazer uma análise técnica do Bitcoin, mostrando para vocês as principais probabilidades e possíveis operações do preço. Hoje vamos atualizar a situação aí do 4 horas, que infelizmente a nossa Bearish Rising Wedge acabou rompendo para baixo. Vamos falar aí de uma situação um pouco mais no 15 minutos, no 1 hora para os day traders poderem aproveitar. Vamos falar de um triângulo simétrico que está se desenhando no Bitcoin e ver as principais probabilidades aí, se ele romper para cima, o que devemos fazer, e se ele romper para baixo, o que nós devemos fazer. Então, hoje vamos falar sobre isso, mostrando também como operamos triângulos simétricos. Então, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal caso não seja inscrito e deixar todas as suas dúvidas aí nos comentários, que a gente responde o mais rápido possível. Então vamos lá. No 4 horas, que é o primeiro tempo gráfico que a gente vai analisar, nós podemos enxergar que o Bitcoin continua em tendência de baixa. Nós fomos retestar as nossas médias e não conseguimos mudar elas de cor. Isso é muito ruim, né? Algo muito parecido com o que aconteceu aqui quando a gente foi lá testar os 8.800, vocês estão lembrados? Fizemos uma armadilha e estouramos para baixo. Algo que não me deixa tão preocupado igual eu fiquei da última vez é a questão dessa armadilha, né? Essa última vez essa armadilha foi muito forte e aqui a gente não teve um movimento tão drástico igual foi este aqui. Ou seja, a gente sim pode estar simplesmente fazendo uma correção para continuar o movimento de alta. E lembrando para vocês, o que é o mais importante aqui no 4 horas? Não muda, tá? O mais importante, na minha opinião, é a gente conseguir passar da região ali entre os 8.000 e os 8.160, vocês estão lembrados? Era a região mais importante da gente passar, aqui no ponto de controle, olha só. E nós não podemos perder o nosso suporte entre 7.200, que foi onde a gente segurou, até os 7.050, tá? No 4 horas, eu acredito que essa é a decisão que o Bitcoin tem que tomar. Se a gente perder esse, deixa eu chegar mais próximo aqui, se a gente perder esse suportezinho aqui, olha só, nós vamos ter problemas. Ao mesmo tempo que se a gente conseguir demonstrar força e ultrapassar aqui a região dos 8.160, vai ser muito bom para o preço. Então essa é a decisão aí no 4 horas que a gente tem que tomar. Se ficar aqui para baixo, provavelmente a gente vai testar o fundo aqui, quem sabe até fazer novos, né? Mas lembrem-se, a região dos 6.500, 6.400 é uma região de muito suporte no diário. Então, vamos ver aí, o 4 horas, na minha opinião, é isso. Continuamos em tendência de baixa, mas estamos formando um padrão gráfico aqui que pode sim nos ajudar a reverter essa tendência. Então, vamos abaixar um pouco o tempo gráfico, vamos para 1 hora. 1 hora a gente vai conseguir enxergar melhor o que aconteceu aqui no nosso padrão de Bearish Rising Wedge. Qual que é esse padrão que a gente estava falando com vocês, né? É um padrão de que começa a subir sem tanta força e acaba rompendo para baixo. Foi o que aconteceu, né? A gente tinha falado com vocês do suporte em 7.600 e que se rompesse a gente só teria um novo aqui na região dos 7.200, né? Ali a gente até formou um novo suporte agora por causa desse nosso triângulo, mas paramos aqui próximo aos 7.200, né? Ainda bem, se a gente perdesse aqui os 7.050, teríamos problemas. Tá? Então é importante sim a gente manter esse suporte aqui, no 1 hora. A gente pode ver que não conseguimos, as nossas médias não só suportaram 2 vezes, 2 toques, né? Acabou rompendo aqui e assumindo uma tendência de baixa. E é por isso que vai ser tão importante a definição do nosso triângulo simétrico agora. Se a gente romper ele para baixo, nós vamos confirmar uma tendência de baixa no 4 horas, no 1 hora e no 15 minutos que a gente vai ver daqui a pouco. Mas, se rompermos para cima, nós temos uma boa probabilidade de assumir uma tendência de alta numa hora, continuar uma tendênciazinha de alta que a gente está no 15 minutos hoje, e quem sabe ir lá para reverter o 4 horas. Então, essa figura gráfica aqui é extremamente importante e nós vamos falar sobre ela no 15 minutos. No 15 minutos a gente pode desenhar melhor esse nosso triângulo simétrico aqui e vamos começar a falar como a gente opera esse padrão, né? A primeira coisa que a gente precisa saber ao operar qualquer padrão gráfico é quais são as maiores probabilidades dele e em relação à tendência anterior. E qual que é a tendência anterior aqui? Essa pode até ser uma pergunta difícil, né? Pois a gente estava numa tendência de alta
e começou uma tendência de baixa. Mas o que eu considero? Eu considero o tempo gráfico que eu estou desenhando o meu padrão. Então, claramente, era uma tendência de baixa aqui antes de começar esse padrão. E triângulos simétricos, qual que é a maior probabilidade deles se resolver? É a favor da tendência anterior. Ou seja, a maior probabilidade é que sim, a gente acabe rompendo para baixo, isso analisando friamente somente triângulos simétricos, tá? É um padrão que pode reverter uma tendência, mas na maioria das vezes é de continuação, ok? Então, nós temos que saber isso e operar já sabendo dessas probabilidades. Mas aqui o que é o mais importante, né? Porque sabemos, padrões gráficos podem dar muito certo, mas muitas vezes eles falham. Então a gente tem que saber operar. O que eu gosto de fazer depois disso? Eu determino a minha zona da confusão, digamos assim. A zona onde tem muito volume sendo transacionado nesse triângulo. Eu vejo claramente aqui, ó. E eu tento conciliar isso com topos e fundos, tá? Então eu vejo claramente aqui que vai ser próximo aos 9.350, a zona de resistência aqui, e próximo à região aqui dos 7.250. Pode ser o 7.250, tá um pouquinho longe, mas, enfim, eu acho que essa zona aqui é a zona mais importante para a gente determinar qual que é a maior probabilidade desse triângulo. O que eu quero dizer? Se a gente conseguir se manter acima dos 9.350, 9.360, a maior probabilidade é ele romper para cima. Porém, se a gente vir manter abaixo dos 9.270, 9.250, a maior probabilidade é a gente ir para baixo. Vocês podem ver que se perder os 9.250, a gente provavelmente vai sim romper esse triângulo para baixo, ok? Então, saiba que o lado que se você está aqui no meio, é meio que uma indecisão, né? O padrão vai ter que se resolver. E o melhor é a gente operar depois dessa resolução do padrão. O que eu vou aguardar aqui? Eu vou aguardar o padrão romper, retestar para ir para cima. Aqui seria uma compra ideal, assim como se romper para baixo, retestar é uma venda ideal. Ah, pode dar errado? Pode, mas a probabilidade de você fazendo isso com um bom gerenciamento de risco é dar mais certo do que errado. Correto? Por quê? Por que isso acontece? Porque olha só que interessante. Quando a gente determina a nossa zona da confusão aqui, nós também estamos determinando, pelo VPVR, onde as pessoas compraram e venderam. E a gente sabe que suporte e resistência só existe porque essas pessoas têm memória. Então, se a gente estoura para um lado onde não tem tanta gente comprando e vendendo, o mais provável é que a gente sim continue nesse lado. Assim como, se a gente não demonstrar tanta força para ir direto e voltar para retestar essa zona, nós vamos ter muito suporte, se for para cima, ou muita resistência, se acabar rompendo para baixo. Deu para entender? Ou seja, essa é a resolução aí que eu acredito que o Bitcoin tem que fazer no próximo dia aí, né? Vamos ver, acho que hoje, de madrugada, aí, ele deve resolver para que lado ele vai romper esse triângulo, e vai ser muito importante para determinar aí a tendência em diferentes tempos gráficos, tá bom? Em relação ao volume, o volume não está me indicando muito bem qual que é a maior probabilidade dele romper aqui. Por quê? Porque eu vejo muitas pessoas ficando presas no topo, muitas pessoas ficando presas no fundo também. Ou seja, realmente está uma indecisão desse triângulo e eu só vou operar a partir do rompimento confirmado de um desses dois lados. Tá bom, investidores?